So, as I was mentioning, this is Como eu já the tinha falado, review of extensive research. isso vai incluir a revisão de pesquisa científica feita com a meditação transcendental. During this interactive Durante class, este encontro interativo, the neurophysiology. nós vamos rever a neurofisiologia. Oh, sorry, Han. Okay. During this interactive class, we Durante read este encontro interativo, reveremos a neurofisiologia da MT, explicando o estado cerebral ordenado que ocorre durante a prática, que depois é levado na atividade. As pesquisas, cientistas e membros da faculdade vão liderar para permitir que os estudantes possam aprender a meditação. In person over 2 semesters or to view lectures on a class website. Physician wellness and the high prevalence O bem-estar dos médicos e a síndrome do esgotamento nos levou a pesquisar isso nessa técnica baseada em evidência, para que eles possam fazer isso durante a sua carreira e seus estudos, e dando apoio ao seu desenvolvimento pessoal, mas também sua realização pessoal e profissional. E também queremos oferecer aos estudantes uma perspectiva muito rara de aumentar o bem-estar nos seus estudos. Na aula de hoje, seja de uma forma muito didática, o Dr. Tony Nader, que é o supervisor da MT em mais de 100 países, vai responder perguntas dos estudantes sobre os propósitos da meditação. Em seu último webinar da semana passada, ele fez uma revisão de uma grande quantidade de estudos e meta-análises sobre os efeitos da MT, inclusive os efeitos a longo e curto prazo. O Tony Nader, MD, é médico treinado na Universidade de Harvard e no MIT com PhD em neurociência. E seu treinamento foi em medicina interna, psiquiatria e neurologia. E também ele tem um doutorado em neurologia no Massachusetts General Hospital, no Harvard Medical School, e diretor assistente do Centro de Pesquisa Clínica da MIT. O Dr. Nader elaborou estudos em neuroquímica, endocrinologia, dieta, idade, comportamento, estados de ânimo e também atividades neurotransmissoras e hormonais e os precursores dos neurotransmissores na medicina. Inclui a relação entre mente e corpo, consciência e fisiologia. O seu livro, que está por ser lançado, O Oceano da Consciência, será publicado durante esta primavera. Ele é o sucessor do fundador da MT, Maharishi Mahesh Yogi. Estamos muito empolgados com a presença de Dr. Nader hoje, que significa muito para nós como corpo docente aqui, e também para os estudantes aqui na Loyola. Temos um pouco mais de 1 hora e não temos muito tempo, então vamos entrar na primeira pergunta com o Brian Newer. Oh, I think I'm having the same video issue, but Eu acho que eu estou tendo o mesmo problema com a câmera, não estou conseguindo ligar, mas tudo bem. Eu vou fazer a minha pergunta do jeito que, assim, né, sem a câmera. Nós adoraríamos ver vocês, se possível. Sim, tem um anfitrião que, de alguma forma, cancelou nosso vídeo, não sei se é isso. Vamos ver se funciona assim. Brian, por favor. Sim, eu posso falar, mas eu estou tendo o mesmo problema com a câmera. Eu sou Brian Muir e sou estudante de primeiro ano de medicina em Loyola, estou meditando há 5 meses. E uma coisa que meu instrutor de MT disse é que os efeitos da MT são acumulativos.
E isso é uma ideia muito interessante para mim. E faz sentido que, quando você tem mais experiência, você pode entrar em estados superiores de consciência mais rápido. E outra coisa que eu gosto é que não exige nenhum esforço e é fácil. E como é que você junta essas duas ideias? Quer dizer, como é que pode ser fácil e sem esforço e, ao mesmo tempo, uma prática que te traz uma experiência muito mais benéfica para as pessoas que meditam há mais tempo? Agora sim podemos te ver. Muito bom te ver. É uma pergunta muito boa. E a tua pergunta, eu acho que a raiz da tua pergunta vem do fato de que realizações, em geral, requerem atividade e dinamismo, o que é verdade, sem dúvida. Nós queremos ser ativos e os nossos planos têm que ser realizados através da ação. Quer dizer, a ação que leva à realização e a realização leva à plenitude. E esse é um aspecto da tua pergunta. Agora, quando consideramos ação, nós vemos o corpo que está agindo, né? A fisiologia está agindo, os músculos, as cordas vocais estão falando, isso é tudo parte da ação e da comunicação. Agora, nós esquecemos que, de fato, há uma coisa muito mais profunda no processo da ação, que é o nosso pensar. O que motiva as nossas ações é um conjunto de atividades internas do sistema nervoso, seja consciente ou subconsciente ou consciente e voluntário na superfície. Mas, em última instância, tudo isso vem de um pensamento, e o processo do pensamento leva à ação, que é a forma em que nós completamos o plano dos nossos pensamentos, daquilo que os nossos pensamentos nos trouxeram. Agora, os nossos pensamentos podem estar no nível da superfície e podem ser impactados por situações e circunstâncias e medos, e, portanto, podem ser prejudicados ou podem estar confusos pelo estresse. E, às vezes, não é só um estresse local ou um estresse de hoje, da situação atual, do dia de hoje, em tempo e espaço, mas pode até ser um estresse que estava sendo acumulado ao longo dos anos, que nos leva a ter preconceitos e medos e coisas que estão subjacentes e que têm uma influência no nosso estado mental e até na nossa capacidade de julgar, que são como se fossem filtros na nossa consciência, que fazem com que nós vejamos coisas, por assim dizer, através de uns óculos coloridos. Se você tem óculos com lentes amarelas, você enxerga amarelo, vermelho, vermelho. E como extensão disso, a capacidade de tomar decisões e de avançar e de criar os melhores planos para as melhores ações, para a maior realização, para a maior plenitude, isso requer que tenhamos clareza de pensamento. E, portanto, quer dizer, não é uma mente que tenha filtros que nos permitam ver e que possamos ver as coisas na sua verdadeira dimensão. E também a nossa consciência, como já discutimos no webinar anterior, se estreita devido ao estresse, aos esforços, devido a essa resposta de luta ou fuga que exige certas formas específicas de agir, de se comportar para nos protegermos do perigo. Isso não nos permite ter uma mente aberta, quer dizer, uma possibilidade aberta de pensar. É isso que nós chamamos uma consciência estreita, quer dizer, não conseguimos enxergar todas as variáveis que estão envolvidas e que estão influenciando o processo do pensar, de agir, de realizar e receber plenitude. O que precisamos é usar todo o potencial à disposição. Quer dizer, se o cérebro fosse milhões de processos que não funcionam bem conjuntamente, podem criar caos. Se alguns funcionam conjuntamente, então são capazes de analisar as coisas que levam a uma ação muito eficaz, que leva a maior realização e plenitude. O que a meditação transcendental faz é que ela melhora esse valor, abrindo o reservatório da mente e a conectividade entre as diferentes partes do cérebro. Por isso temos essas pesquisas de alta coerência cerebral
e do âmbito alfa, que mostra que todas as diferentes partes do cérebro estão conversando umas com as outras e, portanto, estão coordenando suas ações. Agora, de certa forma, isto é uma resposta teórica. Agora, a realidade baseada em ciência, em evidência científica, também mostra que as opções das pessoas melhoram a melhor comportamento, realização e plenitude na vida. E é assim que isto acontece. Agora, bem, como acontece não é através de um esforço externo, e sim é voltando ao ser, voltando aos valores internos, que são o nosso verdadeiro ser interior, que é a plenitude de quem somos. Então, quando temos estresse na fisiologia, esforço, medos, preconceitos, isso não é realmente quem somos em sua totalidade. É o que somos, sim, mas está confuso ou filtrado ou influenciado por todas essas coisas que estão acumuladas no nosso sistema nervoso ao longo dos anos e dos tempos. E vocês sabem, tempos recentes ou o que for, e o que a MT faz é que, voltando ao ser, mergulhando profundamente, quer dizer, numa situação de repouso muito profundo, isso permite que a mente e o corpo descansem, e assim os estresses, como você já experimentou, naturalmente são eliminados. E assim há uma estabilidade e uma força interna, uma qualidade interna de autoconfiança. Estamos ancorados no ser. E ali, portanto, temos uma perspectiva mais ampla, quer dizer, estamos expandindo o recipiente do conhecimento. Está o conhecimento, que é importante, mas está também o recipiente do conhecimento. Se temos um recipiente muito estreito, pequeno, só cabe uma certa quantidade. Com a meditação transcendental, você vai além desses valores de considerações individuais de estresse, porque como você experimentou, transcendemos, vamos além desses aspectos e nos estabelecemos em nós mesmos esse estado infinito de silêncio puro, onde ancoramos a nossa vida. E assim agimos de uma forma mais dinâmica, porém, por dentro, estando muito tranquilos, holísticos, com uma compreensão e uma perspectiva muito ampla, uma independência de campo, mas habilidade de nos focar e uma saúde e força que nos apoia no nível físico, que são todos contribuintes a isso. Agora, uma coisa que sempre nos lembramos nessa consideração é que quando você quer empurrar ou impulsionar a seta para a meta, primeiro você puxa a seta para trás, quer dizer, você está indo mais longe do alvo, mas é para ganhar o ritmo para você poder alcançar a meta com maior força. Da mesma forma, quando você quer construir um prédio elevado e forte, primeiro você faz um buraco bem profundo no solo, quer dizer, você vai para a raiz, para o valor que sustenta a expressão externa. Estes dois valores que você ilustrou de forma muito bonita, porque a tua pergunta é muito, muito importante, não são contraditórios. Iluminação e voltar ao ser e estabelecer aquilo de forma permanente, quer dizer, não somente durante a MT, durante a prática 20 minutos manhã e tarde, mas também durante a atividade. Esse estado permanece de forma estável conosco. Quer dizer, realmente estamos indo para o reservatório de inteligência e criatividade que está à nossa disposição permanentemente, até mesmo enquanto estamos agindo. E é isso que é iluminação. Iluminação significa nunca perder o ser, mesmo quando estamos envolvidos na atividade. Então, quando estamos envolvidos na atividade, normalmente a mente fica presa por aquilo que estamos fazendo e nos perdemos. Esse é o estado que nós chamamos que estamos atados, estamos limitados pelas percepções limitadas da mente e perdemos o nosso ser.
E assim você não está iluminado. Agora, quando você está iluminado, é quando o teu ser nunca se perde. E em todas as situações e circunstâncias, você não é uma bola chutada pelas situações e circunstâncias. Você está bem ancorado no ser, você tem uma compreensão ampla, e agora a tua ação é plenamente dinâmica, porque está usando o reservatório de poder e inteligência que você tem por dentro. Os dois funcionam juntos muito bem. E muito obrigado por essa pergunta maravilhosa para iniciar a sessão. Monica? Mônica? Hi, Dr. Nader. My name is Olá, doutor Neider. Eu sou Mônica Contractor e sou também aluna da Faculdade de Medicina de Loyola do primeiro ano. Medito há 5 meses. A minha pergunta para você é que há muitas formas de meditação, mindfulness, meditação guiada. Agora, de que forma a MT é diferente de todas as outras formas diferentes de meditação? Se pegarmos a mente, claro, você já deve ter ouvido falar isso na tua prática, mas temos tanta gente conosco que talvez não medite. Considere a mente, só para ter uma analogia, como se fosse um oceano. E este oceano é enorme. Na superfície tem ondas. E nós dizemos que essas ondas são similares aos pensamentos que nós temos. Às vezes a mente pode estar caótica, é como se fossem as ondas na superfície que estão caóticas numa tempestade, por exemplo. O pensamento, nós podemos dizer que aquele pensamento que é criado nos níveis superficiais da mente são como uma bolha que vem do fundo do oceano. E ela é muito pequenininha e vai se expandindo, crescendo até chegar à superfície. E aí estamos conscientes do pensamento no nível superficial da mente. Agora, o que a mindfulness nos ajuda, na maneira que ela nos ajuda, é que ela diz ao indivíduo: não seja levado por situações e circunstâncias externas, porque estamos sempre projetados para fora. Começamos a estar conscientes, colocar a nossa mente em coisas simples, como, por exemplo, a respiração. Experimentamos um pensamento, experimentamos alguma coisa na vida, pensamos em algo. Isso é chamado de um monitoramento aberto. Você está monitorando uma situação e ainda está no nível superficial da mente, mas um pouquinho mais profundinho, talvez, tentando considerar as coisas básicas da vida para que a mente não seja levada por essa tempestade e o cérebro e a fisiologia não são levados por aquela tempestade de medo, ansiedade, isso, aquilo. É como dizer para alguém: bom, vamos, relaxa, leva tudo com calma, fecha os olhos, sinta o corpo, sinta tua respiração, pensa sobre alguma coisa no superficial. Traz essa atenção para a tua mente, para que a tua mente esteja calma, e assim você pode resolver situações. Então, de forma geral, esta é uma categoria que nós chamamos de uma contemplação leve. Você pode pegar um provérbio, ou alguma coisa do teu sistema de crença, um poema, uma filosofia, e pensar sobre isso. Isso é um tipo de mindfulness, você está consciente de alguma coisa. A meditação transcendental é transcender. Então, não é uma dimensão horizontal no oceano. Não é uma dimensão horizontal do oceano. A meditação transcendental não é uma dimensão horizontal no oceano. É uma dimensão vertical. O que você faz é você fecha os olhos e você permite que a mente mergulhe para dentro. Por que ela vai fazer esse mergulho? É porque dentro de nós existe aquele reservatório infinito de energia e inteligência que é nosso verdadeiro ser. E é essa capacidade de envolver todo o sistema nervoso, todo o nosso cérebro e permitir
nível que ele se comunique com todos os seus valores distintos e, assim, revelar o valor verdadeiro do que somos, em vez de permanecer estreitamente em alguma situação específica. E fazendo isso, a mente também, através da técnica que você aprende, precisamos aprender uma técnica, senão, quando a mente mergulha para dentro, nos acalmamos e a gente acaba adormecendo. Então, tem uma técnica que permite a gente ir além do nível superficial da mente, além do intelecto, de volta para o ser, apenas limpando o ser dos estresses e tensões de uma forma natural e expandindo a nossa consciência. Então, não é o conteúdo que é tão importante na meditação transcendental. O conteúdo, como vocês já sabem, nós não prestamos atenção para o conteúdo do que nós pensamos. A meditação transcendental não é uma análise, psicoanálise, ela é apenas a situação de que nós voltamos ao ser, que isso é transcender. Então, mergulhando naquele oceano, até o fundo do oceano, que é absolutamente calmo, aquietado, e permite que a mente experimente essas profundezas do nosso ser, que também é um campo expandido de ser. E assim expandimos a nossa consciência. O que acontece com a MT, além dos benefícios, que é tudo que estamos, os efeitos colaterais, além dos efeitos colaterais, ganhamos consciência expandida e nos ancoramos no nosso próprio ser. E os efeitos colaterais são a eliminação de estresse, melhora do sono, melhor comportamento, melhor saúde, maior integração na fisiologia, porque a fisiologia não está estressada. Isso não é no nível de manipulação, de manipular o conteúdo da mente, ou focar, ou forçar a mente. Não é concentração, não é análise, não é contemplação, não é manipulação ou guiar a mente. É simplesmente permitir que a mente, através de sua própria natureza, mergulhe em direção ao seu próprio ser, nosso próprio ser, e se expanda de uma forma natural. É por isso que nós dizemos que é natural, é simples, porque a nível prático você não tem que, na verdade, fazer nada. Quanto mais você tenta fazer alguma coisa, mais complicado o processo se torna. Então, aprendemos, nós continuamos dizendo sempre, leve tudo com calma, aceite tudo como vier. Então, natural, simples, sabe? E altamente eficaz, sem nenhuma forçação, nenhum esforço. Carla, you're on mute. Carla, você está no mudo? Monica, please ask your second question. Mônica, por favor, faça sua segunda pergunta. So the second question is Minha outra pergunta vem de um psiquiatra de um hospital, e o médico está perguntando: eu tive resultados muito bons a nível pessoal com a meditação transcendental, havendo visto muita pesquisa sobre estresse pós-traumático, hipertensão em adolescentes e adultos. Nós temos interesse em adotar a MT para a nossa equipe e para os pacientes, mas alguns do pessoal da nossa equipe está confuso e acha que isso é uma religião. Poderia esclarecer? A resposta simples é que não é uma religião. Não está baseado num sistema de crença, não é baseado em leis, em moralidade, os princípios morais, nem como você vive sua vida, o que você faz ou não faz na vida, e não é baseado, sabe, em reza a um ser de dimensão alta. Não é para criticar estes valores, não, porque se você lembrar, quando eu apresentei a minha palestra, a crença faz parte, acreditar faz parte do processo de cura, e seja lá qual ritual que nós fazemos, é importante tratar as pessoas de uma forma agradável. Isso são pequenos rituais, isso não é religião, embora são rituais. Nos vestimos de certa forma, vamos à corte de certa forma, aí vem o juiz que está vestido de uma certa forma, e ele senta, ele conversa, temos que respeitá-lo, ele bate o martelo, e temos que calar a boca. Então,
todas essas coisas são rituais, mas são importantes para valores distintos, para a gente entender, dependendo do contexto onde elas acontecem. Agora, se estas coisas ajudam, ótimo, então não importa. Então, se alguém insiste que meditação quer imitar uma religião, tudo bem, você que decide, nós estamos dizendo que não é uma religião, nós não estamos acreditando em nada específico, não estamos te dizendo como você tem que liderar a tua vida, não estamos falando de morais, princípios morais, mas falamos do ser e do potencial mental e do sistema nervoso e tudo isso. E tem resultados, existem resultados com isso, é algo bom. Então, se é algo bom, se dá um resultado bom, então é uma coisa boa, não importa de que ângulo que você considere ela. Agora, para ser justos àqueles que estão fazendo a pergunta, para que vocês saibam, existem uns aspectos na meditação transcendental que talvez pareçam que sejam uma religião. Por exemplo, vocês passam por um procedimento de uma pequena cerimônia, por exemplo. Então, a gente pode pensar, isso aqui é um meio diferente, não é como você colocar um eletrodo na cabeça e medir as ondas, mas existe uma cerimônia, um tipo de cerimônia. E aí que as pessoas acham, por que essa cerimônia? Do que se trata essa cerimônia? A cerimônia faz parte, deixa eu chamar isso de o procedimento primário. Quando você vai fazer alguma coisa, você é apresentado a ela, tá? Você te dizem o que você vai aprender. Então, se é música, então é assim que você segurar esse instrumento. Este é o professor de música, é assim que você toca. Existe um relacionamento. Você chega na sala de aula numa escola e você tem que sentar de uma certa forma. Você não dorme, você não coloca os teus pés em cima da carteira. Você não tem que ficar comendo alguma coisa. Então, existe um preparo da mente para poder receber o conhecimento. E, tradicionalmente, tem sido este preparo do professor e também em respeito ao estudante. Então, o estudante sabe que vai aprender alguma coisa que tem um valor, não religioso, mas lidando com a mente, com a consciência. Então, de certa forma, tem um componente que não é físico, material, mas é algo mais, algo no nível do sentimento, no nível mental. Então, existe aquela preparação que ocorre e ninguém deve se preocupar com isso. Essa é uma forma de conectar o professor com ele mesmo e com a ocasião especial de dar uma técnica para a iluminação, uma técnica para desenvolver a consciência, uma técnica para melhorar o ser e para aceitá-lo nesse nível. Então, é importante, e essa tem sido a tradição por milhares de anos, e nós sabemos, nós sentimos, se nós excluímos estes valores, então não estamos dando a vocês a melhor oportunidade de todas, mas todos aqueles que vocês que aprenderam e todos aqueles que experimentaram sabem que não tem nada de conexão de crença religiosa. Nós temos rabinos, temos padres, temos sheiks, temos líderes no budismo, no hinduísmo, religiões diferentes que praticam a MT e fazem uso dela para seu próprio bem e para seus povos e para seus próprios benefícios, de uma forma muito extensa. Então, tudo é uma questão de interpretação destas coisas simples que nós fazemos. A coisa principal é que os efeitos são verdadeiros, têm um embasamento científico, porque é sistemática, é uma técnica que tem um sistema, é confiável. Quando utilizamos o sistema de uma maneira correta, a gente tem os resultados que nós queremos e esperamos. E é repetível, é possível repetir da mesma forma e continua tendo o mesmo resultado. Existem pessoas que tentaram simplificar e mudar algumas coisas, ou o mantra, ou o som, ou fazer sem isto ou aquilo. E, claro, qualquer coisa que você faz que é novo, cria alguma ajuda. Você está mais consciente de alguma coisa, mas os efeitos a longo prazo, em todas essas dimensões da vida que nós temos, mente, corpo e meio ambiente, com a prática
correta da meditação, aí temos esses resultados. E é por isso que nós falamos da pureza do conhecimento. E, por favor, assegure a esse psiquiatra que não é uma religião, é apenas um valor holístico. E a ciência um dia irá descobrir o valor desta pequena cerimônia e a importância de trazer ao aluno o conhecimento de uma forma adequada, numa circunstância adequada, assim, para quando ele pegue, receba o conhecimento com uma mente, com uma atitude tão aberta, e aí ele vai. A prática é mecânica, é uma coisa mecânica, não é um sistema de crença. Então, a ciência vai descobrir o valor disso tudo. Nós não vamos arriscar, vamos dar tudo na sua forma mais perfeita e mais pura. E não importa se algumas pessoas interpretam de uma maneira ou de outra. Obrigada, Dr. Nader. Hi, Dr. Nader. Thank you for speaking with us all today. My name is Melissa Obrigada DeAndrea. por falar conosco hoje. Eu sou Melissa D'Andrea, sou do 4º ano da Faculdade de Medicina de Loyola. Ah, você já vai começar com essa residência, né? Eu estou praticando EMT há 4 anos agora. E muitos profissionais da saúde querem melhorar a saúde dos seus pacientes e se manter também saudáveis. No nosso curso na Loyola, nós aprendemos que a evidência indica que a EMT diminui a pressão sanguínea e outros marcadores, e também a permanência em hospitais, e muda também o EPGene, e na residência em cirurgia vascular, que é muito rigoroso, e, como você sabe, é um dos mais sérios dentro da área de medicina. E quando eu estava vendo os programas de residência, eu vi que há mais e mais programas que reconhecem a MT para os que estão em residência. E muitos dos diretores de programas de residência perceberam isso, já desenvolveram comitês de bem-estar que usam técnicas como a mindfulness e a MT. Um dos entrevistadores até me perguntou: quais são os benefícios cardiovasculares da MT? Então, minha pergunta para o senhor, Dr. Nader, o senhor vê algum benefício de implementar a MT com residentes e outros que estão começando sua carreira? Com certeza, sem dúvida. A resposta para essa pergunta deveria, de fato, ser baseado em evidência. E por isso nós temos feito muita pesquisa para mostrar sua eficacidade. Se você quiser analisar isso mais detalhadamente, podemos mostrar alguns dos resultados que nós temos. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar minha tela. Here. Are you able to see this? Vocês conseguem visualizar? Sim. Great. So, Muito bem. you know, this was Vocês sabem, isso aqui foi parte do que, na verdade, do meu webinar anterior. É um assunto muito importante. Os curadores de hoje, quer dizer, médicos, enfermeiras, todos que trabalham com a saúde, na verdade, são os grandes heróis de hoje. E nós temos que nos assegurar de que eles não fiquem esgotados, não tenham burnout, porque estão oferecendo uma coisa muito valiosa para a sociedade. E a minha grande alegria é estar conectado com todo mundo na profissão da saúde, médica, farmácia e enfermeiros, quer dizer, todas as funções associadas, que não são apenas os médicos, mas até os cuidadores, os faxineiros, todo mundo, é uma coisa fantástica. E é uma oportunidade para compartilhar com todos vocês a gratidão que o mundo sente por tudo que vocês estão fazendo. Agora, bem, sabemos que isso pode levar ao burnout, ao esgotamento, e por isso nos perguntamos quanto que nós somos capazes de dar que nos também protege, que nos permite dar ainda mais. É muito importante começar com este axioma, este teorema, se vocês quiserem.
Só podemos dar aquilo que temos. Se você tem conhecimento, você pode dar conhecimento, felicidade, felicidade. Se você está esgotado, você vai compartilhar esse esgotamento. Se você está cansado, estressado, fatigado e cheio de tensão, você vai compartilhar isso com os outros. Quer dizer, há uma responsabilidade básica que você tem de ser feliz, saudável, forte. E que você investa o tempo necessário para fazê-lo. Não é fugir dos seus deveres, na verdade, é seu dever primário, o mais importante, que é isso que você vai poder dar. É assim que você vai fazer a cirurgia sem erros, como você vai estar alerta para os pequenos detalhes. É assim que você vai ajudar os que passaram por perda, os que têm dor e sofrimento, porque você está forte por dentro. Então, para que o altruísmo, para ajudar aos outros, você tem que começar com você mesmo, sendo aquilo. E assim, você tem a responsabilidade com relação a você mesmo. Isso é extremamente importante. E é aqui que a meditação ajuda. Não vou ler este slide, porque vocês já devem ter lido enquanto eu estava falando. Agora, não é muito encorajador e não é muito bom. E nós temos uns dados preliminares, porque é um programa que foi lançado pela Fundação David Lynch, que é Cure os Curadores, que é um dos nossos projetos, e com grandes médicos e cientistas e em diferentes partes do mundo estão envolvidos, e mostram melhoras importantes em insônia, exaustão emocional e também na redução de problemas de personalidade, diferentes aspectos da realidade. E nós vemos que isso acontece de uma forma muito séria. Podemos ver que, inclusive, num prazo de 2 semanas, como vocês podem ver aqui, já há um declínio importante e que se mantém ao longo do tempo. Aqui temos burnout. Outra vez, isso foi feito com escalas e análises adequadas. E outra vez, vemos em vermelho aqueles que praticam a MT, a meditação transcendental. E os outros são vivendo a vida como sempre, né? Se é que a gente pode chamar da vida agora uma vida como sempre. E aqui os que praticam a meditação transcendental. Quer dizer que temos dados extremamente fortes e análises muito fortes sobre estes valores. Aqui podemos ver na área de ansiedade e vários outros aspectos que são muito importantes e significativos na saúde e na vida dos nossos queridos médicos e profissionais da saúde. Então, é isso. É uma resposta muito simples. A resposta está nos dados, na ciência. Há um entendimento teórico, já falamos alguns desses aspectos já hoje, mas até mesmo os dados indicam que todos os benefícios que nós temos, quer dizer, todos os benefícios que todo mundo tem, porque é universal, é simples, é uma coisa que lida com a mente, nós temos uma mente, temos um corpo, temos estresse, é uma técnica para isso. Os médicos, enfermeiras, todos que trabalham na saúde e nos seus sistemas de apoio também podem se beneficiar disso de uma forma muito profunda. Obrigada, Dr. Nader. Sebastian Klaas, agora. Hi, Dr. Nader. Olá, Dr. Nader. Olá. Muito obrigado pela sua presença e obrigado a todo mundo que está conosco. Eu me chamo Sebastian Klaas e eu comecei com a técnica da MT com a minha esposa e meus colegas de turma há uns 5 meses atrás. Eu sou aluno de 1º ano da Faculdade de Medicina em Loyola, em Chicago, muito contente de estar fazendo MT agora como estudante. Você está numa faculdade maravilhosa, muita sorte que você tem. Eu sinto exatamente isso, com certeza. Muito obrigada por esse comentário. Agora, minha pergunta para o senhor, Dr. Nader, é: na minha prática da MT, eu me sinto muito mais enraizado no meu ser, também além do meu ser.
what happens to the self O que during acontece com o ser quando eu estou meditando durante a MT? O ser é realmente eu? E o que muda? Que mudanças em nós podemos esperar à medida em que seguimos com a prática da MT? Muito bonito. Isso é entrar profundamente no sentido do ser. E quando você diz o meu ser e além do meu ser, o além do teu ser também é o teu ser. Nós nos identificamos com uma nacionalidade, com nossa aparência, com nosso nome, com a nossa profissão, com o nosso papel na vida e dizemos, bom, isto sou eu, este é o meu ser. E nos identificamos com isso. Esse aqui é Sebastião, esse aqui é Sebastião. E o Sebastião, quando o Sebastião tem 2 anos de idade, 3 anos de idade, 10 anos de idade, não é o mesmo. Tem coisas que são as mesmas, porém, no nível da superfície, o bebê Sebastião, ou o filho, ou o irmão, ou a irmã, e quando nós crescemos, nos tornamos um pai, uma mãe, um tio, um vizinho, um amigo, ou um médico, e o professor, o motorista na rua, quer dizer, todos estes valores daquilo que estamos fazendo são um aspecto do nosso ser, que é o aspecto da superfície do ser. O verdadeiro ser está profundamente dentro de nós. E a sabedoria sempre existiu, dizendo, conheça-se a si mesmo, conheça o seu ser, que é o nível mais elevado do conhecimento e da sabedoria, porque as pessoas pensam que se você não sabe quem é o teu ser, você não sabe quais são suas qualidades, suas capacidades, suas limitações, e você, enfim, faz as coisas sem saber para onde você está indo. Agora, o verdadeiro sentido de conhecer o teu ser é saber quem você realmente é, e quem você realmente é, esse ser profundo que está dentro de você, que está além do valor da superfície, das pequenas considerações do teu papel, aparência, gênero, raça e coisas assim, até do seu nome. Esses continuam existindo. Temos um corpo, temos uma função. Não é que vamos eliminar isso, mas no início da discussão houve uma pergunta sobre iluminação, e é isso que significa. Iluminação é conhecer o teu ser. É conhecer tudo, que é a tua consciência e a consciência de tudo. Então, esse é o ser que está muito profundo dentro de nós, que não tem nenhum preconceito, nem cor, nem forma, nada específico, que nutrem. Todos esses valores específicos mantêm, não há uma contradição. Não é que o Sebastião do primeiro ano não é o verdadeiro ser, é claro, isso é maravilhoso, ele ajuda a sua família, está ajudando a todo, e não vamos querer esquecer disso, mas sabemos que o verdadeiro Sebastião é o mesmo Sebastião, como qualquer pessoa, é a mesma realidade. The same Melissa, the same É a Monica. mesma Melissa, a mesma Mônica, a mesma Clara, o sem Tony, sem tudo. An esoteric kind of out of Não this é world. uma coisa esotérica, fora deste mundo, porque quando você se pergunta qual é a realidade, It's a e se human diz que, bom, há um corpo humano, But what is it made of? Science trying to discover what are o we que made? a ciência está tentando descobrir? De que estamos feitos? De órgão, de tecidos, e os tecidos são feitos de células e moléculas, e átomos e partículas, etc. As partículas são flutuações de diferentes campos da gravitação e da eletricidade, eletromagnetismo, a força forte e fraca, e os cientistas já descobriram que estes campos, em última instância, são a base. Por isso falamos das supercórdigas, a teoria dos supercampos, e chegando ao campo unificado de todas as leis da natureza que dizem que há um campo que é um campo meio que abstrato,
que se torna os diferentes campos de energia e suas flutuações levam as partículas, átomos, moléculas que se unem, criam células, e as células criam os tecidos. Quer dizer, em última instância, a realidade derradeira é a consciência, é o ser puro, é a consciência, esse campo puro. Então, ter esse sentido de dualidade um pouquinho quer dizer que já estamos crescendo naquilo que nós chamamos consciência cósmica, em que você percebe que o teu ser é uma coisa profunda, você entra profundamente no teu ser ilimitado durante a meditação, e aí depois você volta para o dia a dia do Sebastião, e tudo bem, mas há uma outra coisa que também sou eu, que está além desses aspectos, que não estão limitados por esses valores, que são ilimitados na experiência da meditação, do transcendente. E quando isso se estabelece em você, aí sim você vai verdadeiramente conhecer o teu ser, que é ilimitado e infinito, ao mesmo tempo que você está agindo e pensando nos valores específicos de uma forma muito dinâmica. Isso pode parecer uma coisa muito filosófica, mas na verdade é prática, porque você já teve essa experiência depois de 5 meses de meditação, você já teve um sabor disso. E cada vez que você transcende e vai mais além, você tem essa experiência, não podemos ignorá-la. Quando milhões e milhões de pessoas, nós temos quase 10, 12 milhões de pessoas em algumas das avaliações que praticaram a meditação transcendental de todas as áreas da vida, todas as situações, e eles transcendem, eles vão mais além. Agora, você pode transcender no nível da superfície, mas você vai mais além das considerações da superfície e vai para a profundidade do teu ser. E a coisa maravilhosa não é apenas a experiência, que, na verdade, é a parte melhor e mais importante, porque nós vivemos a nossa vida através de experiência. Então, o que importa se você é um bilionário, mas você está num estado de coma, se você não tem consciência? Que importa se você é o gênio de cirurgia em doenças cardiovasculares, agora você está anestesiado? Quando você está... Claro, isso é uma situação que eu não desejo a ninguém, mas isso é um exemplo da importância da consciência. Nós vivemos nossa vida através da consciência. Quais são as prioridades da vida? Que às vezes as prioridades se misturam na vida. A prioridade mais importante, mais elevada, é ter consciência mais elevada, quer dizer, mais entendimento, capacidade de ajudar os outros, de conhecer a si mesmo, estar ancorado no teu ser e ser fortes e felizes. E no nível da experiência no nível mecânico e técnico, por isso chamamos meditação transcendental, e não é somente no nível intelectual. Claro que temos que evocar o intelecto. Você fez uma pergunta, você perguntou qual é a minha experiência, como é que eu posso entender o que está acontecendo comigo? Claro que temos que falar em termos de intelecto. Agora, em última instância, é a experiência e a estabilização da experiência através da prática repetida que leva esse valor de realização da vida no nível dos aspectos mais importantes da nossa vida, que é a consciência. Por isso eu escrevi um livro sobre o oceano da consciência, que considera todas essas coisas. Thank you so much. I look forward to reading your book, Dr. Nader. Muito obrigada. Eu estou antecipando. Melissa vai fazer uma outra pergunta. Hi, Dr. Nader. Olá, Dr. Nader. Mais uma pergunta. Nas nossas práticas médicas, os pacientes estão sempre no centro da nossa prática. Agora, pensando sobre todos os benefícios da meditação transcendental, o senhor acha que implementar EMT numa escala mais ampla poderia ser feito para os pacientes, uma vez que foram identificados com riscos cardiovasculares para evitar a progressão da doença deles? Absolutamente. E é isso que a pesquisa comprova. E é a direção que estamos fazendo, diminuir a hospitalização. Eu acho que o sonho dos médicos é não ter mais trabalho. Bom, já terminamos o trabalho. Imagina os médicos curando o mundo inteiro e não tem mais pacientes porque o mundo está saudável e feliz. De fato, com o conhecimento que vocês ganham e com a compreensão que vocês ganham, e tem tantas coisas belas para fazer e para guiar as pessoas para estados superiores de consciência em direção à iluminação, mas a pesquisa demonstra
que realmente reduz a admissão nos hospitais. Pacientes podem melhorar. Temos estudos científicos na área do meta-análise na área do coração, ou seja, estudos acumulados ao longo dos anos para mostrar o benefício desta técnica em redução de problemas não só de doenças cardiovasculares, mas também na área da imunidade, sistema imunológico, doenças infecciosas e todas as outras áreas na área da saúde. E é por isso que a Associação da Saúde do Coração proclama isso. E tem empresas de seguro de saúde que oferecem descontos de planos de saúde para os praticantes da MT. Então, é uma técnica simples, natural, que qualquer um pode praticar, não tem efeitos colaterais. É uma técnica que você mesmo pratica, não depende de ninguém mais. Então, que melhor modalidade de tratamento que podemos ter nesse sentido? É claro que todas as outras modalidades são importantes, porque existem situações crônicas e agudas que requerem uma atenção, mas vamos dar ao indivíduo a melhor oportunidade para responder a estes métodos e técnicas disponíveis e tratamentos da maneira melhor possível, porque assim a fisiologia está mais integrada e é capaz de se deparar com os estresses e ter que lidar com situações de hospitalização e reforçar, então, a integridade da fisiologia para se recuperar o mais rápido possível, o mais rapidamente possível. Obrigada. Eu acho que quando o senhor menciona, o que o senhor disse é muito importante, e a doutora Carol é uma dos nossos professores na área, no estudo de medicina, e ele enfatiza que ele medita para a ação, ele está meditando já tem 45 anos na carreira dele. Então, quais são os benefícios práticos da meditação, assim como ele tem feito na área da medicina durante 45 anos? Ah, maravilhoso! Parabéns, ele é um grande líder na área da saúde desde todos os ângulos possíveis. Sim, é acumulativo. Tudo isso nos leva aonde nós começamos no nosso encontro, o efeito acumulativo. E quando a fisiologia tem menos desgaste, porque é isso que nós deparamos na nossa vida, o envelhecimento e dificuldades, e se deve ao desgaste e à acumulação de esforço e dificuldades e estresse na fisiologia e na mente. E se nós continuamos nesse ritmo, essa higiene diária da mente e do corpo, podemos ver isso dessa forma: tomamos um banho, a gente lava as mãos, que é muito importante hoje em dia, e também nós limpamos a nossa mente, nós nos limpamos de dentro do nosso estresse e tensão que vai acumulando, e é por isso que nós podemos oferecer o máximo, porque nós somos o máximo. Então, lembrem-se de ser o máximo para poder dar o máximo. Lembrem essa responsabilidade. Vocês também são seus próprios pacientes, então cuidem desse paciente e se assegurem que esse paciente se torne um indivíduo iluminado, forte e saudável para poder dar o máximo de si para os pacientes que essa pessoa tem e lida com eles e cura e inspira. We might have one more question. Nós temos mais uma pergunta da Mônica. Monica, did you want to ask your question? Mônica, você tem alguma pergunta? Sure, I would be Eu happy. gostaria, seria muito, sim, gostaria. Uma outra pergunta que eu tenho às vezes há um conflito entre medicina moderna e medicina tradicional, então o Oriente, a Índia. Algumas pessoas acham que ela é mais associada a esse tipo de medicina, abordagem mais natural. E como é que nós podemos juntar todas essas avenidas de conhecimento? Como podemos reconciliar estas duas formas de medicina? Onde é que a meditação se encaixa nisso? Eu acho que a profissão médica
está realmente agora numa situação que está percebendo os valores mais fundamentais da vida. A medicina, por um tempo, recentemente, ela tem sido uma abordagem meio focada na doença, uma prática orientada na doença. O enfoque e a especialização era no processo da doença, e cuidamos disso a partir desse nível. E agora, o sistema ajuda, claro, de várias maneiras, mas é mais ou menos, ele está meio que fracassando, de certa forma. Por exemplo, os custos da profissão na área da medicina. Então, todas as universidades de renome no mundo inteiro, principalmente nos Estados Unidos, estão agora considerando a medicina preventiva. Então, por que esperar até que as pessoas se adoeçam, fiquem doentes, e aí então ter que usar estas abordagens de alto custo em termos de dinheiro, em mente, corpo e todas essas medidas? Então, existem todas essas instituições querendo implementar uma abordagem preventiva. E o que é preventivo? Claro, nós temos, no nível do corpo, temos exercício, temos yoga, no nível da alimentação, temos uma dieta adequada, um peso equilibrado, e nós vemos que tudo isto já existe no mercado. Acho que a questão do peso e discussões sobre o peso e problemas de peso é quase tão importante quanto uma profissão médica hoje em dia. Todo mundo está lendo o tempo todo sobre o que podemos comer, o que não podemos comer, existe esta dieta para isso, esta outra dieta. Portanto, não é muito distante na área da medicina, que está tudo baseado uma abordagem preventiva e saudável, usando ingredientes que já existem, ingredientes orgânicos e saudáveis, que são uma dieta equilibrada, e isso é o que é, por exemplo, o Ayurveda, é uma ciência de prevenção. Quando eu treinei na Ayurveda com o Dr. Triguna, e médicos de renome na Índia, e juntamente com o Maharishi, eles diziam: o Ayurveda é uma medicina de cozinha, é como se tua mãe fosse uma doutora. Você está equilibrando a tua dieta, você está equilibrando os temperos, isto e aquilo. Então, não é uma coisa muito do além. O que é yoga? Yoga hoje, todo mundo faz yoga. Meditação hoje, todo mundo faz meditação. Então, tudo isso está se tornando muito integrado, um sistema muito integrado. Gostaria de falar aqui que nossa grande universidade em Iowa, Maharishi International University, que tem um programa fantástico de medicina integrada, com pesquisadores de renome, professores de renome, eles estão ensinando estas técnicas e este conhecimento, e realmente é uma abordagem, um sistema completo de prevenir e curar de uma forma natural, a cura da mente, a cura do corpo, criando essa totalidade da vida, que realmente nos vai dar uma saúde verdadeira e tornar a profissão da área da saúde uma profissão verdadeira e não uma profissão de doença. Claro, a doença tem que ser tratada e todos vocês estão aprendendo a fazer isso de uma forma maravilhosa, mas para maior interesse, vamos prevenir a doença, prevenir os problemas antes que eles surjam. Isto é uma abordagem muito menos cara e de menos demanda e que proporciona felicidade e bem-estar na vida para o indivíduo e para a nação. Então, eu acho que tudo, na verdade, está se juntando. É um momento maravilhoso onde a ciência moderna e a ciência antiga, conhecimento moderno com tecnologias antigas. Eu gostaria de mencionar rapidamente aqui que algumas dessas técnicas foram integradas em parte de algumas religiões no passado, na história. Elas foram retiradas da prática e foram integradas, não a tornam uma religião, mas é simplesmente religiões diferentes falam, por exemplo, fazer jejum. Então, jejum é como se fosse uma ação que considera o divino, e tudo bem, isso aí não importa, seja lá qual for a compreensão, mas o jejum é uma coisa boa para a fisiologia. Se você faz isso de uma forma bem específica e equilibrada, tem um efeito bom.
Então, isso não torna o jejum uma religião, não torna o yoga uma religião, não torna a meditação uma religião. Qualquer pessoa pode integrar isso no seu sistema de crença, tudo bem, o sistema de crença está bom, integra yoga, integra meditação, mas não o torna uma religião, não torna um sistema de crença. Então, não deveríamos ter medo de culturas, de tradições diferentes, porque alguém vê isso desde essa perspectiva, quer dizer que é isto? Não, vamos esclarecer a nossa mente, esses filtros da lente amarela ou verde que se tornem transparentes para que possamos ver a realidade no seu valor verdadeiro, enquanto que, e novamente, a ciência ajuda aqui, desde que seja verificado cientificamente, é bom, não podemos dizer, é uma boa ideia, é uma boa filosofia, nós queremos saber que realmente funciona, e nós sabemos que funciona, e é por isso que nós fazemos uso dela. Então, é muito bom estar aqui com vocês todos, parabéns pelo caminho que vocês escolheram na área da medicina e no caminho da iluminação, o bem-estar de vocês, dos seus queridos e da sociedade. Foi uma enorme alegria estar com vocês e eu desejo muito sucesso na vida de vocês. Dr. Neider, nós estamos muito agradecidos pelo seu tempo conosco. Eu estou falando em nome de todo mundo aqui, os 65 alunos do nosso grupo aqui, outras universidades do país, e gostaríamos muito de conversar com o senhor mais regularmente. Muito, muito obrigada. O senhor poderia, por gentileza, nos guiar numa prática coletiva de meditação? Oh, sim, claro, eu esqueci a coisa mais importante, praticar aquilo que nós ensinamos. Isso, muito bem. Então, para aqueles que praticam a meditação transcendental, vocês vão fazer a sua meditação transcendental. Aqueles de vocês que estão aqui e gostariam de estar conosco por algum momento, com um momento de quietude, quem não pratica meditação, um momento de paz e tranquilidade. Se você pratica qualquer outra técnica de respiração, como o pranayama, ou qualquer outra coisa, você pode aproveitar este momento para fazê-lo. Nós vamos apenas estar sentados aqui e fechar os olhos por uns 10 minutos. E quando os 10 minutos terminarem, a doutora Carla Brown vai nos avisar. Isso também me dá uma forma de praticar tranquilamente. Então, vamos mergulhar profundamente para dentro e vamos tomar isso tudo passo a passo. Dr. Nader, we're so delighted to have Dr. been, Neider, foi uma maravilha ter o senhor aqui hoje. and we look forward to many occasions in the future. E vamos ver se vamos ter mais ocasiões no futuro. E queremos agradecer a todos os nossos convidados internacionais, todas as pessoas nos Estados Unidos também, todos os líderes e participantes universitários do mundo inteiro. E no seu chat, vocês vão achar alguns links para o YouTube do Dr. Neider e também para algumas das organizações que ensinam a técnica da meditação transcendental, porque as pessoas estavam perguntando como é que podemos começar a MT. Estamos ensinando durante a pandemia, às vezes, com possibilidades, aprendendo a partir da tua casa. E estamos muito, muito agradecidos pelo seu tempo, Dr. Neider. Muito obrigada. Obrigado a todos e desfrutem, sejam felizes. Até logo.